Após cruzar montanhas e plantações, chegamos a Baracoa, primeira cidade fundada pelos espanhóis na ilha em 1511. Devido ao seu acesso complicado pelo interior e à presença constante de piratas nos mares, esta pequena cidade colonial manteve-se isolada por um longo período. Baracoa preservou seu traçado urbano original de 5 séculos, com casas de madeira e tradições quase tão antigas quanto a cidade. A rua principal atravessa o centro histórico, onde as pessoas se locomovem a pé. Passamos então pela prefeitura neoclássica, com colunas e frontão triangular. Uma foto de Fidel Castro evoca sua presença aqui. No fim da rua principal, a prefeitura se abre para a praça principal, onde há uma catedral. Construída no século XIX, substituiu a igreja original do século XVI, feita de taipa e palha, que foi destruída várias vezes por terremotos, furacões e piratas. Seu estilo neoclássico realça a simetria perfeita do edifício, com suas 2 torres de sino de base quadrada. O interior preservou a mobília e as relíquias da igreja original. Os vitrais narram a história da ilha. Uma das cruzes que Cristóvão Colombo plantou ao chegar à ilha de Cuba, em 1492, está exposta aqui. Após muitos anos de negligência, a Catedral Histórica de Baracoa foi cuidadosamente restaurada. Em meio às ruas de paralelepípedos, carruagens e crianças brincam nas vielas. O orgulho da cidade é visível. De fato, seu lema proclama com orgulho: embora eu seja a menor cidade de Cuba, permanecerei eternamente como a sua primeira. Ainda na rua principal, a Casa da Cultura é uma residência colonial espanhola típica do século XIX, com suas colunas, grades de madeira e pátio interno. No edifício, móveis de época e obras de arte contemporâneas são exibidos. Ainda na rua principal, uma loja em particular chama a atenção. É a Casa do Chocolate. Ela nos lembra que a região de Baracoa é a maior produtora de cacau da ilha de Cuba. Este Grand Cru produz um chocolate 78% puro cacau, com uma textura e um sabor inigualáveis. O cacau chegou a Baracoa em 1688, pois o clima era propício à produção. Devido à sua excelente integração desde o século XIX, a produção de cacau em Baracoa tornou-se ainda mais rentável do que o cultivo de café, superando-o economicamente. Na cidade, belos hotéis estabelecidos em antigas casas coloniais acolhem outra especialidade de Baracoa: a música. Os amantes da música irão apreciar a música local chamada Xangui, cujas melodias ecoam pelas ruas da cidade. À beira-mar, o Hotel La Rusa de Baracoa é um pequeno e lendário hotel criado por um príncipe russo imigrante e sua esposa. Sua filha, Mima Rubenskaya, tornou-se dançarina, por isso o nome Hotel La Rusa de Baracoa. Ao final de sua carreira, ela converteu sua casa em um hotel que hospedou estrelas de Hollywood, como Errol Flynn. A pobreza e a configuração da cidade fazem com que todos aqui se locomovam em carroças puxadas por cavalos. Triciclos também servem como táxis e permitem o transporte limpo de pessoas e mercadorias. Baracoa é conhecida pela qualidade de sua água e praias belas. Em
Embora a área não seja facilmente acessível, uma vez que se chega aqui, a pessoa se sente completamente maravilhada com a natureza luxuriante, sem dúvida, e acima de tudo, com as lindas praias desertas de areia branca e águas azul turquesa que se estendem sob os coqueiros e amendoeiras silvestres. A cidade é agora reconhecida como um dos destinos de férias mais charmosos de Cuba, graças à diversidade de seus pontos de interesse e à sua rica e vibrante cena cultural. Baracoa, que foi saqueada e queimada diversas vezes por corsários e piratas, posteriormente foi protegida por um sistema de fortificações que podem ser visitadas nos dias de hoje. Os espanhóis construíram muitos fortes, como o Forte Punta, o Castelo de Seborico e o Forte Matachine, este último no início do século XIX. A antiga fortaleza abriga atualmente um museu municipal que reconstitui parte da história da ilha. O período anterior à chegada dos invasores e antes da colonização. Do lado de fora, as estruturas defensivas foram preservadas e podemos imaginar as guarnições espanholas repelindo ataques de piratas. O outro forte, El Castillo, foi transformado em um hotel. É o melhor hotel da cidade para relaxar e aproveitar a natureza ao redor. Ele tem 34 quartos distribuídos ao redor de uma bela piscina, uma delícia para quem gosta de ócio. Devido à sua localização geográfica, Baracoa ficou isolada do resto da ilha por muito tempo. Foi alvo de piratas e saqueadores por muitas décadas. Um viaduto espetacular que atravessa as montanhas tornou a cidade mais acessível, mas por estar localizada no ponto mais oriental de Cuba, ela permaneceu como uma pequena cidade rural, com uma população reduzida e pouco frequentada pelos turistas que agora afluem à ilha, neste período de distensão política. A cidade de Roma, na Itália, tem sido o coração da história desde a Roma Antiga, dominando a Europa e o Mediterrâneo. Ou seja, o mundo inteiro como era conhecido no início da Era Comum. Ao longo dos séculos, os diversos governos de Roma ergueram muitos monumentos que sobreviveram e agora testemunham o passado. Na cidade, as termas de Diocleciano são as maiores de Roma. Iniciada em 298, a construção das termas sob Diocleciano e Maximiano levou 8 anos. Ocupando uma área de quase 14 hectares, estas termas eram também as maiores e mais luxuosas de todo o Império Romano. Continha mais de 2.400 tanques. O edifício principal, com 250 metros, recebia quase 3.000 pessoas. Hoje, suas ruínas são cobertas por uma igreja e um museu. Como todas as construções do gênero, as termas incluíam um calidarium para aquecimento solar, um frigidarium, onde a água era fria, um tepidarium, onde era morna, e uma natátil para mergulhar na água. E ginásios para relaxar. Tudo em esplêndidos mosaicos. Após o saque de Roma pelos godos em 410 e vândalos em 455, as termas cessaram as atividades, como todos os grandes monumentos romanos. Suas pedras foram usadas por séculos para erguer outras construções. O tepidarium foi reconvertido e recuperado pela Basílica de Santa Maria dos Anjos. Hoje, as salas restantes das termas de Diocleciano abrigam um dos 4 anexos do Museu Romano. Aqui estão, por exemplo, os achados de uma tumba esquecida às margens do Tibre.
Pertencia à família Platorini, que viveu sob o reinado do imperador Augusto no século I a.C. As coleções expostas nas abóbadas das termas incluem uma seção museológica clássica. Entre afrescos, esculturas e baixos relevos expostos, estelas retraçam o culto a Mitra. Este deus persa, matando um touro para semear a terra, foi adotado pelos romanos no fim do século I d.C. Graças a essa divindade, o culto monoteísta nasceu aqui em Roma, antes do advento do cristianismo. Numa maquete do local, podemos ver que a igreja foi construída sobre as termas. Em primeiro plano, o grande claustro, projetado por Michelangelo por volta de 1565. Sua arcada de 80 metros, com estelas e sarcófagos alinhados, oferecia uma exibição ao ar livre ao final do passeio pelo museu. O Circo Máximo, o maior e mais antigo hipódromo de Roma, dedicava-se principalmente a corridas de bigas, mas também a espetáculos e procissões triunfais. Do edifício, que podia receber mais de 150.000 pessoas, hoje restam apenas alguns elementos de alvenaria e uma pequena parte das arquibancadas no canto sudeste. Edificado no século VI a.C., foi usado em espetáculos por mais de 1000 anos. O primeiro rei etrusco de Roma usava este espaço para entretenimento, como corridas de bigas e os primeiros jogos romanos. Estruturas permanentes surgiram apenas no século II a.C. Se as corridas de bigas eram populares, combates entre elefantes, tigres, escravos e prisioneiros de guerra alegravam o público. As termas de Caracalla, inauguradas em 216 d.C., foram os mais luxuosos banhos termais. Suas ruínas ainda exibem sua colossal dimensão. Os banhos não eram só para a higiene. Havia um centro comunitário com lojas, tavernas, restaurantes, salas de conferência e trabalho, além de uma biblioteca dividida em 2 salas, uma para obras gregas e outra para obras latinas. Este vasto conjunto incluía jardins, fontes e bancos. Romanos vinham aqui no fim da tarde, em salas cobertas de mármore e ricamente adornadas com afrescos, mosaicos e esculturas. Após os vestiários, os clientes seguiam etapas elaboradas por médicos. Primeiro, exercitavam-se no ginásio para aquecer o corpo, com jogos de bola, corrida e levantamento de peso. Aqueles que não apreciavam o exercício físico iam diretamente para o Calidarium, o qual possuía 2 áreas, os banhos quentes e o Sudatorium, uma área de calor seco projetada para induzir o suor. Iriam então ao Tepidário para um banho morno e relaxante. O Tepidarium preparava para o Frigidarium, uma sala abobadada com banhos frios. Ao sair, a pessoa era massageada, depilada e perfumada. O complexo termal possuía 64 cisternas de 80.000 litros cada, e sua água vinha de um aqueduto próprio.
Mahabalipuram já funcionava na Grécia Antiga, mas guardou belos traços de seu passado glorioso. O Templo da Costa foi o primeiro templo aqui, mas já não está ativo, e talvez nunca o tenha sido. O edifício principal exibe uma estrutura piramidal de 18 metros dedicada a Shiva. Sua muralha é esculpida e coroada com grandes esculturas de Nandi. De granito, o templo sofreu danos em 12 séculos pela sua localização costeira. Vento, areia e maresia danificaram as esculturas. O templo é, de fato, uma combinação de 3 santuários. Além do principal, o segundo, menor, também é dedicado a Shiva. Exibe a imagem tripla de Shiva, esposa e filho. O terceiro santuário é dedicado a Vishnu, visto sobre a serpente cósmica. Com um santuário de Vishnu entre os 2 de Shiva, a configuração do templo retrata a convivência entre os diferentes movimentos religiosos da época. Mais além, um leão com recesso no peito servia como altar. O santuário possui um lingam que simboliza Shiva e a energia masculina. Esta pedra vertical simboliza o hinduísmo, que por vezes prega a espiritualidade pelo desejo sexual. Mas a cidade é notória pelas obras originais esculpidas ou escavadas na rocha. Primeiramente, o gigantesco baixo relevo A Descida do Ganges cobre as 2 rochas de 27 metros de comprimento e 9 de altura. Representa o curso do rio sagrado do céu e do Himalaia até a terra. A fenda central do rio está cheia de criaturas aquáticas. O baixo relevo retrata a vida diária numa aldeia indiana do século VII. De cada lado da representação do rio, Shiva é cercado por inúmeras representações divinas. Dos lados, grandes elefantes são retratados. A sua interpretação é incerta. Talvez representem os pilares do universo colocados no submundo. Abaixo da fenda, um gato yogi medita. Ratos descuidados dançam ao redor. Deve-se desconfiar das aparências. Outro aspecto interessante do local é o bloco de granito que mostra o contorno da descida do Ganges, talvez interrompido por rocha inadequada. Outro elemento surpreendente é esta rocha de 250 toneladas em uma encosta. Tentaram desestabilizá-la, mas foi em vão, apesar da base pequena. Alguns veem magia. A rocha é adorada como a bola de manteiga de Krishna. Os 11 templos caverna foram escavados com cinzéis e martelos. As colunas foram polidas e decoradas com leões. Nas paredes da gruta, os artesãos gravaram os relevos. Na caverna Varaha, Vishnu encarnou como javali. Ele levanta Bhudevi, a deusa da terra, simbolizando o fim da ignorância humana. Lakshmi, a deusa da prosperidade, adorna a parede do fundo. Rodeada por 4 grávidas, ela segura lótus. Outros relevos mostram vitórias de Vishnu, mestre dos 3 mundos.
Mas a maior particularidade de Mahabalipuram são suas ratas. Seu propósito é um mistério, pois sua construção nunca foi concluída. As ratas são 5 pequenos templos monolíticos. Elas datam do século VII. Um leão, símbolo de força, também é exibido lá. Cada rata é um monólito. Tudo é esculpido em um afloramento de granito rosa. Cada rata tem formato, quadrado, retangular ou absidal. Apesar do aspecto primitivo, há uma elegância arquitetônica na pirâmide de 3 andares. Aqui, o alinhamento revela que elas foram, literalmente, esculpidas na montanha. A maior construção, ou escultura, retrata uma cabana com telhado longo. Alguns creem que estas são as primeiras réplicas em pedra das carruagens que levavam as divindades em procissões. A base das esculturas inacabada permanece bruta. Vemos aqui o que serviu de base para as decorações dos grandes templos hindus do sul da Índia. Os 5 templos foram nomeados em honra aos irmãos Pandava, do Mahabharata, a Bíblia hindu. Lutaram contra o mal e os 5 casaram com a mesma mulher. Este local único é um ótimo exemplo da arquitetura indiana monolítica. Outra estátua de elefante representando Ganesha, deus da sabedoria, filho de Shiva e Parvati. Mahabalipuram e seus monumentos são patrimônio mundial da Unesco. No coração histórico do Rio, a Praça 15 de Novembro é um grande espaço na zona central. Ela remonta a um tempo em que a antiga capital do Brasil era uma pequena e rudimentar cidade colonial portuguesa, fundada em 1565. Mais tarde, sob o reinado do imperador português Dom João VI, o Brasil obteve sua independência através do Tratado do Rio de Janeiro, que foi assinado pelo Brasil e por Portugal em 29 de agosto de 1825. Seu filho, Dom Pedro I, tornou-se então imperador da livre nação brasileira e seu neto o sucedeu. É isso que a estátua erguida nesta praça nos conta. Depois, Dom Pedro II foi deposto e a República Federativa do Brasil foi proclamada em 1889. Esta praça comemora a proclamação desta primeira república no Rio de Janeiro. Perto da praça, encontra-se o prédio do século XVIII que abrigou os governadores do Brasil colonial, e depois, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi um dos principais centros políticos, onde a abolição da escravidão foi proclamada em 1888. Após 1889, o palácio sofreu ataques revolucionários. As propriedades e bens da família real foram apreendidos e vendidos em leilão e o edifício convertido na Agência Central dos Correios do Brasil, prejudicando assim as diversas pinturas e decorações que terminaram por ser destruídas ou dispersas. Mas desde 1984, o antigo Palácio Imperial foi restaurado, virando um centro cultural para muitas exposições. Foi aqui que todos os atos da independência do Brasil foram assinados. O Palácio Tiradentes sediou o Parlamento Brasileiro de 1926 a 1960, antes da capital ir para Brasília. Hoje é a sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.
Construído no início do século XX em estilo eclético, sua fachada de concreto ostenta colunas neoclássicas e esculturas alegóricas que representam a independência e a república. O palácio deve seu nome a Joaquim da Silva Tiradentes, o arrancador de dentes. Minerador e ativista político, ele foi executado por participar de uma insurreição pela independência do Brasil em 1789. Desde a proclamação da República, Tiradentes é visto como herói e mártir. Construído na Era de Ouro, este palácio simboliza a República Brasileira. O prédio e a Assembleia foram fechados e dissolvidos durante a ditadura Vargas. Ao lado do palácio, a Igreja de São José, do século XIX, é hoje muito diferente do edifício original, cujos vestígios desapareceram nos saques durante a invasão do Rio de Janeiro pelo francês Duguay Trouin, em 1711. Os seus sinos são famosos pelo som dos seus célebres carrilhões, e a fachada em comum instiga a curiosidade por ter um aspecto mais civil do que religioso. Embora o interior contenha apenas uma nave e um coro, ele exibe um rico estilo rococó tardio. O altar tem um retrato de São José, padroeiro da igreja. Tudo, dos azulejos às pinturas, vitrais, lustres, mobiliário e detalhes arquitetônicos, evoca o estilo colonial, ainda muito presente no século XIX. Esculturas neobarrocas marcam o caminho ao altar. No Brasil, 90% da população pratica sua fé. Embora o catolicismo seja a principal religião do país desde a chegada dos portugueses no século XVI, hoje, os católicos no Rio de Janeiro representam aproximadamente 50% da população. Mas muitas igrejas dos colonos ainda existem hoje. A Catedral de Nossa Senhora do Monte Carmelo, do século XVIII, tornou-se Capela Real no século XIX, depois Capela Imperial. O primeiro imperador do Brasil foi coroado lá, e a primeira Constituição do país assinada em 1824. Por ter se tornado pequena para as necessidades da população, a nova catedral, construída nos anos 70, a fez perder seu status. Desde então, virou uma simples igreja paroquial, mas é um dos principais monumentos históricos do Rio. Em puro estilo rococó, as esculturas em madeira são obra de Inácio Ferreira Pinto, um dos mais renomados escultores da colônia no século XVIII. Ao lado da antiga catedral, fica a Igreja da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte Carmelo, com 2 torres. Construída em 1755, no complexo da Ordem Carmelita. Sua fachada, de granito cinza em vez do reboco branco, é única entre as igrejas coloniais do Rio de Janeiro. Reflete o estilo continental português. Por dentro, o barroco e o neoclássico se combinam. Nave única e coro são dourados em precioso rococó. O interior da igreja é inteiramente coberto por esculturas em madeira. As paredes da nave tinham esculturas da Paixão de Cristo. O edifício é coroado por uma cúpula de tradição clássica. Esta igreja é repleta de molduras e dourados, sem 1 centímetro quadrado sem decoração. No Rio, o centro é uma área de compras e turismo. Tradicionalmente, é o centro da vida boêmia da cidade, na Lapa. A Lapa é uma das áreas mais animadas no fim de semana, com muita música ao vivo nos bares e praças.
pode-se ouvir samba, forró e MPB, a música popular brasileira. Nos últimos anos, a Lapa se tornou uma visita obrigatória para turistas estrangeiros, com suas casas coloniais coloridas e seus terraços animados que pontilham as vielas. Na Califórnia, o Parque Nacional de Yosemite se situa na Sierra Nevada, a cerca de 3 horas e meia de São Francisco. Criado em 1890, é o segundo parque nacional mais antigo dos Essequibo, após Yellowstone, em Wyoming. É um parque montanhoso de diversidade natural e paisagem que cobre 3.000 quilômetros quadrados. O vale central do parque é cruzado pelo rio Merced, a 1.200 metros de altitude. O rio e o clima juntos erodiram e esculpiram os granitos em cúpulas, picos e colunas rochosas espetaculares. A 2.700 metros de altitude está o Half Dome, emblema do parque, um bloco de granito esférico cortado ao meio. Além do rio Merced, Yosemite tem 2.500 quilômetros de cursos d'água e centenas de lagos glaciais, que formam uma maciça rede hidrográfica. O parque é habitado por 80 espécies de mamíferos. Além de veados e cervos, há lince vermelho, coiotes, pumas e raposas cinzentas, principais predadores do parque, e o urso negro, o animal emblemático. O parque tem dezenas de cachoeiras espetaculares no fim da primavera, pois o derretimento das geleiras as alimenta. Aqui, a Bridal Veil Fall, ou Queda do Véu da Noiva, é uma das 12 quedas com mais de 200 metros de altura. As cataratas de Yosemite estão em 6º lugar dentre as mais altas da América do Norte e entre as 20 maiores do mundo. Com 740 metros, dividem-se em 3 níveis: superior, médio e inferior. Em Yosemite, El Capitan é uma formação rochosa vertical de 900 metros. O cume dessa rocha é acessível por uma trilha a leste, mas sua outra face desafia alpinistas. Nesta face de granito, há dezenas de rotas para escalar o cume, todas longas e difíceis. E não é raro passar mais de 2 semanas para escalá-la com as mãos nuas, desfrutando de um panorama esplêndido. Uma bela vista pode ser apreciada do Washburn Point. Com uma visão da parte de trás do Half Dome e aos seus pés, o vale glacial do Merced, onde as cachoeiras terminam seu curso. Seguindo uma trilha, chegamos a Glacier Point Road, com uma vista vertiginosa a 2.285 metros. É o melhor ponto para contemplar o emblema do Parque Nacional de Yosemite, o Half Dome. Após o Merced, o rio Tuolumne é o segundo maior rio de Yosemite.
Este vale arborizado atrai visitantes por suas sequoias gigantes. Num tronco de sequoia morta, um túnel foi feito para carroças passarem pela floresta. Essas árvores são tão velhas, viraram gigantes. O Parque Nacional da Sequoia, leste da Sierra Nevada, Califórnia, é um lugar espetacular para admirar sequoias. Este parque é muito parecido com o Yosemite, com seus desfiladeiros, picos de granito, lagos, cachoeiras e sua floresta de árvores milenares. Este cânion de granito na Sierra Nevada, esculpido por geleiras e o rio Kings, possui 1.200 metros de profundidade e vistas vertiginosas. Este parque de 1890 é famoso pelas sequoias gigantes que povoam o vale. A sequoia gigante se destaca, não só pela altura de 80 metros, mas especialmente pelo volume. De fato, seu diâmetro excede 10 metros. Em 1937, uma árvore morta bloqueou a estrada. O tronco foi escavado para a passagem. Tinha 6,4 metros de diâmetro na base e 84 metros de altura. A sequoia gigante é uma espécie endêmica da Sierra Nevada e pode viver milhares de anos. Uma das árvores teria 3.500 anos. A quantidade de sequoias gigantes no parque é tão impressionante quanto seu tamanho. Nelas estão 4 das 5 maiores árvores do planeta. Muitas trilhas as levam e os visitantes descobrem sua história. A mais alta, General Sherman, domina a floresta com 83 metros. Esta árvore é o ser vivo mais volumoso do planeta, com quase 1.500 metros cúbicos. Os visitantes gostam de tirar fotos aos pés deste gigante de 2.000 toneladas, parecendo liliputianos. Sua circunferência supera 31 metros e tem mais de 2.200 anos, um monumento nacional. No território do Lago Oeste, o Feilai Feng, ou Pico que Voou para Cá, é um vasto parque com 6 templos em um belíssimo jardim. É um parque montanhoso e arborizado, com grutas e colinas decoradas com relevos budistas. Ao longo de 1000 anos, mais de 300 Budas foram esculpidos na rocha, a maioria entre os séculos X e XIV, durante as dinastias Song e Yuan. É um local excepcional pela raridade de arte rupestre no sul da China. Um dos 6 templos do parque, o Templo Lingyin, ou Templo do Retiro da Alma, foi fundado em 326 e reconstruído 16 vezes. A entrada do templo é guardada pelos 4 reis celestiais, protetores dos horizontes e da lei budista. No primeiro pavilhão, sob teto ricamente decorado, outro guardião com arma apontada para o chão indica que o templo não tem dormitórios para peregrinos. No seu apogeu,
Antes do ano 1000, o templo era tido como um dos 10 mais importantes da China. Era uma dúzia de edifícios de vários andares que abrigavam mais de 3.000 monges. Um dos edifícios é o Salão dos 500 Arhats, discípulos budistas que atingiram a sabedoria máxima. Seguindo a planta, as 500 estátuas formam uma cruz Gamidian ou suástica, símbolo da eternidade na China. No centro, um pavilhão de bronze abriga 4 bodhisattvas, representando os pontos cardeais. Um monge indiano, que chegou em 316, é o motivo da existência de um templo neste local. Ele se inspirou na dimensão espiritual da paisagem, que exalava paz e contemplação. Para ele, era lar dos imortais, por isso o chamou de Templo do Retiro da Alma. Hoje em dia, o templo ainda é um destino popular para peregrinos e turistas, sendo um dos mosteiros mais ricos e visitados do país. O edifício principal é o maior do complexo e tem mais de 33 metros. Ao lado da fachada, o pagode Ligong guarda as relíquias do monge indiano Huiyi, seu fundador. O grande salão do grande sábio contém muitas estátuas notáveis, como as dos 18 Arhats. De um lado, o Senhor que olha para baixo personifica a compaixão. O salão abriga a maior estátua da China. Este Buda de 20 metros, coberto com quase 3 quilos de ouro, está sentado numa flor de lótus. Atrás do salão, no parque, fica o Salão do Buda da Medicina ou Mestre Curador. É especialista em cura material e espiritual e proteção contra calamidades. Ao longo das paredes, há 12 estátuas de generais Yaksha, guardiões do zodíaco. O salão também contém uma estátua do Buda da Medicina que acalma desejos nocivos. Preservado da Revolução Cultural e restaurado, o Templo Lingyin é um sítio cultural e histórico protegido, funcionando como centro de pesquisa da cultura budista na China. Antes de ser destruída pelos mongóis, Hangzhou foi a cidade mais populosa do mundo do século XII ao XIV, sendo a capital da dinastia Song do Sul. Essa dinastia trouxe prosperidade à China, que saía da Idade Média. Foi a era das primeiras notas bancárias, do desenvolvimento marítimo, de portos e comércio, e também da pólvora. A China valorizou suas qualidades, e uma delas era a farmacopeia. A própria Hangzhou seria a maior e mais antiga farmácia da China. A cidade antiga tem várias lojas de ervas tradicionais, onde se podem comprar plantas tradicionais, preparadas na hora e usadas terapeuticamente há milhares de anos. O edifício centenário também merece ser visitado. É um prédio de 2 andares com pátio que serve de poço de luz. A farmácia mais famosa é a imperdível e peculiar Huqing Gidang.
Ela manteve seu estilo de antigamente, graças à sua antiga madeira. O edifício da farmácia é belíssimo, com tetos altos, notáveis trabalhos em madeira e pintura. Aqui, o poço de luz banha a área com luz suave. Aqui tem plantas medicinais tradicionais, como o famoso ginseng, cogumelos e raízes. Você pode pedir recomendação para problemas de pele, estômago ou até gripe. A medicina chinesa, com ingredientes simples, é das mais eficientes do mundo. Fortemente enraizada na cultura chinesa, as ervas medicinais são um verdadeiro tesouro nacional. Em Peloponeso Ocidental, Olímpia era um centro religioso num bosque de oliveiras selvagens. O local foi habitado continuamente desde o 3º milênio a.C. Olímpia não era cidade, mas santuário dedicado a Zeus, habitado só pela equipe e sacerdotes dos templos. Após a proibição de cultos pagãos em 393 d.C., o santuário foi abandonado e terremotos no século VI levaram à ruína total do local. Restam belos vestígios, como o Filipeion, erguido por Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, o Grande, em 338 a.C. Este edifício redondo, com colunas iônicas, continha estátuas da família e celebrava uma vitória militar. Há também restos das termas, que pouco retiveram do período helenístico, pois foram constantemente ampliadas, modificadas e decoradas. Mas a bacia principal preservou seus belos mosaicos. O Heraion, dedicado a Hera, esposa de Zeus, foi provavelmente o primeiro edifício dórico do Peloponeso. Datado de cerca de 600 a.C., suas colunas originais de carvalho foram gradualmente substituídas por pedra. O templo media 50 metros e tinha 16 colunas de cada lado. Seus impressionantes vestígios permanecem. Dentro, havia várias estátuas ao redor de Hera e Zeus. Elas sumiram, pilhadas ou estocadas em museus. Restam pedestais de estátuas honoríficas, agradecendo os serviços prestados ao Estado. Neste templo, a tocha olímpica era acesa e os troféus entregues aos vencedores das provas. Olímpia está diretamente ligada a um evento mundial, os Jogos Olímpicos. Eram celebrados aqui desde 776 a.C. O estádio foi criado no período clássico. Sua entrada monumental, com corredor e arco, data do final do período helenístico. A linha de partida, uma fileira de pedras no solo e as fundações da plataforma dos juízes ainda podem ser vistas. Até o final, a distância era de 192,27 metros e 28,5 de largura. Nunca houve assentos para os 45 mil espectadores dos eventos. Assim como os atletas,
vinham de todo o mundo conhecido, de Marsella à Crimeia e da África à Ásia. As Olimpíadas ocorriam aqui, com um intervalo de 4 anos. O espírito dos Jogos Olímpicos demonstra a força dos ideais humanistas da Grécia Antiga, uma competição leal entre homens livres, prontos para superar seus limites, cuja única ambição era alcançar a recompensa simbólica de um ramo de oliveira, bem diferente dos sangrentos jogos do circo romano. Embora as Olimpíadas fossem rito sagrado em santuário, o mais sagrado era o Templo de Zeus, construído em 450 a.C., e sofreu catástrofes, como um incêndio e um terremoto que o destruíram. Todo o local foi encontrado sob aluvião de vários metros de espessura. Era um templo dórico colossal de 64 metros, abrigando uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Uma estátua de ouro e marfim de Zeus, de 12,75 metros. A oeste do Templo de Zeus, os restos de um edifício identificado como a Oficina de Fídias para a estátua de ouro e marfim de Zeus. Suas dimensões, 32 metros por 14,5, são exatamente as do templo onde a estátua venerada seria exibida. No século V, uma igreja bizantina foi erguida em suas ruínas. Seus símbolos e adornos estão por todo lugar. A palestra era um pequeno ginásio. Lá, atletas treinavam esportes sem muito espaço, como luta e salto. Ao redor do espaço central, os pórticos eram divididos em pequenas salas onde os atletas se untavam com azeite ou se cobriam de pó e cinzas. Todos os vestígios de Olímpia estão no Museu Arqueológico, que abriga os famosos frontões do Templo de Zeus. Cenas mitológicas esculpidas estão nos 2 frontões. As maiores estátuas centrais atingem 3,15 metros. As cenas do templo ilustram as origens de Olímpia e do santuário. O frontão oeste retrata a Centauromaquia, a luta dos Lápitas, povo lendário do norte grego, contra centauros. Isso representa a vitória da civilização sobre a barbárie. No centro, Apolo tenta acalmar os beligerantes, embora tenha tomado partido. O frontão leste tem 21 esculturas das corridas de bigas, um dos mitos fundadores dos antigos Jogos Olímpicos. No centro, Zeus separa os competidores, acompanhados por esposas e servos. Nenhuma biga de bronze ou armas dos personagens foram achadas.